mas nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui e para adorarmos ao Senhor. Amém? Êxodo capítulo 15. Quando os irmãos forem orar, apresenta o ministério de louvor, apresenta os diáconos, apresenta os presbíteros. Eu sei que os irmãos fazem isso, mas eu estou falando para os irmãos que precisam. O PA pode abaixar um pouquinho. Orar, os irmãos podem orar por nós, porque nós precisamos, irmãos. Amém? Nós precisamos, orando um pelos outros. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, 14, 15. É isso que eu falei? Êxodo capítulo 14, o verso 15 e o verso 16. Diz assim, Êxodo 14, do 15 ao 16. Se quiser abaixar um pouquinho o retorno, Marquinhos, eu agradeço. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles também com uma coluna de nuvem, e retirou diante deles e pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar para um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram repartidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à direita e à esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, e seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes a roda e os seus carros, e fê-los andar dificultosamente. E então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Amém? Pelejando o Senhor por nós, nós não temos que temer. Nós vemos aqui uma história de que os meus pais contavam para mim, história da escola bíblica dominical, história que a igreja precisa e tem que conhecer. A passagem pelo meio do mar. E nós sabemos que Deus, Ele é poderoso para endurecer o coração do homem, porque o coração do homem também está na mão de Deus. O coração do homem está na mão de Deus. Então, se Deus endureceu o coração de Faraó para que o povo do Egito saísse do Egito, por que Deus não endureceria o coração do homem que está ao nosso lado, que está no nosso trabalho, que está aonde, às vezes, do professor na faculdade, às vezes, relacionamento nosso? Por que Deus não endureceria? Ou nós somos melhor? Não. O poder está na mão de Deus. Todas as vezes nós falamos isso. O poder está na mão de Deus. E se nós não crermos nisso, irmãos, para que
estarmos diante da obediência de Deus se eu não creio. Eu limito Deus. Deus, ele pode isso, mas não pode aquilo. Deus pode isso, mas isso para o Senhor ele não vai conseguir. Irmãos, todo o poder, todo o coração do homem está nas mãos de Deus. Então, não tem coisas difíceis para Deus. E nós vemos aqui que o Senhor falou: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. O próprio Deus falou, por quê? Para que o povo de Israel, irmão, o povo de Israel era uma bênção. O povo de Israel era um povo em que estavam no Egito, preso há 430 anos. O povo estava escravizado 430 anos, mas Deus se revelou de várias formas para o povo de Israel, mas mesmo assim o povo de Israel, eles não conseguiam ver Deus. Por quê? Foi o dito aqui, um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mal, um dia a nossa fé está lá em cima, outro dia se você perguntar, você crê, irmão? Ele vai falar, mais ou menos. Porque isso é nosso, é do ser humano. Mas agindo Deus, quem impedirá? Eu não sei, eu já quero abrir um parênteses nesta noite, eu não sei o coração de quem está endurecido na tua casa, na tua família, no teu trabalho, eu não sei, mas o Senhor vai quebrantar o coração, porque Ele diz aqui, para que o meu nome seja glorificado. Nada é por nós, nunca vai ser por nós, sempre vai ser por Ele e para Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor. Então, quando nós pensarmos, eu fiz alguma coisa, não, quem fez foi Deus. Para a glória de quem? Para a glória de Deus. Então, diga para o seu irmão, nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Se você faz alguma coisa e o que você faz é bom, graças a Ele. Porque o dom não vem de nós, é dom de Deus. Então o povo estava lá, e o Senhor falou assim, ó, prepara o povo, Moisés, porque eu vou tirar com mão forte, deixa o povo preparado. Irmãos, no último dia do Egito, do povo de Israel, dentro do Egito, o povo sai todo alegre, todo feliz, mas quando chega no meio do deserto, o povo começa a murmurar. Eles começam a dizer, mas o Senhor Deus tirou nós de estarmos no Egito para vir morrer aqui no deserto. Será que Deus mudou? O Deus que libertou é o Deus que deixaria eles morrer? Vamos olhar para a história e pensar como os filhos de Deus, porque a história se repete. A história repete na minha e na tua vida. Quantas vezes passamos por dificuldade, às vezes passamos por provação que parece que nós não vamos sair mais dela. Parece que você acorda, a prova está ali. Parece que você anda, a prova diz, bom dia, estou aqui também. Parece que você está andando, a prova vai olhar para você e vai dizer, boa noite, eu ainda continuo aqui. Você acorda no outro dia, olha para a sala e está sentado no sofá, quem? A prova. Porque ela faz parte da vida. E a prova, ela nos alimenta, ela nos fortalece. Sabe para quê, irmãos? Para nós acreditarmos cada dia mais em Deus. A prova é para isso. Porque nós temos que acreditar. Ah, mas se Deus ele não fizer, eu vou parar. Se Deus não fizer, eu vou desviar. Se Deus não fizer, eu vou desistir. Se Deus não fizer, eu vou parar de cantar, de pregar, de tocar. Se Deus não fizer, irmão, se Deus não fizer para você, e você fazer isso e sair, Ele vai continuar sendo Deus. Porque não é sobre nós, nunca. É por isso que Deus é maravilhoso. Porque se nós resolvermos, se eu resolver parar de pregar, Deus vai falar o quê? Parou? Não, eu levanto outro. E aí, ai de mim, porque eu sou homem, pecador, e se eu resolver parar de fazer a obra de Deus, ai de mim, irmãos. Porque Deus levanta outro. E a Bíblia diz, se eu não falar, as pedras clamarão. Se Deus usou a jumenta, Deus usou a jumenta,
Como é que é isso? Irmãos, quantas vezes, estávamos falando nessa tarde, quantas vezes nós não queremos falar, Deus levanta o ímpio. Esses dias eu recebi uma ligação, e todas as vezes que eu recebo a ligação e eu vejo o nome tocar, eu falo, meu Deus, dói aquele, sabe aquele calafrio, aquela dor que vem e fala, meu Deus, eu não sei, será que é bênção, será que é prova, o que é? Aí a pessoa começa, por quê? Eu, graças a Deus, sou aconselhador dessa pessoa. Nós éramos amigos quando era jovem, ele é mais novo que eu. E às vezes ele liga e chora, e ele fala, não aguento mais, e não aguento mais. Irmãos, eu estou falando de alguém que foi usado por Deus. E quando Deus quer usar alguém para falar comigo, irmão, Ele usa. Aí ele me liga, e eu vejo, eu falei, hoje eu vou. Aí o senhor fala, atende. Ô Senhor, é o fulano. Eu não vou falar porque ele está assistindo a live, não é de Itaí. É fulano, Senhor. Aí ele fala assim, atende. Aí eu atendo. Aí ele começa, eu não ia te ligar, mas eu te liguei. Eu falei, tá, fala logo. Olha, Deus mandou te dizer. Aí, irmão, aí eu paro. Aí eu falo, agora eu vou ouvir. Deus mandou te dizer, é isso, aquilo. Esses dias eu estava aflito no coração, ele diz assim, ele me ligou e falou, olha, Deus manda te dizer, acalma o teu coração, porque tudo está no controle de Deus, e no tempo certo, Deus vai fazer o que você precisa que seja feito. Eu falei, amém. Irmãos, ele não sabe o que está acontecendo na minha vida, os irmãos não sabem, mas Deus, Ele sabe, e Ele usa quem Ele quer. Ele usa drogado, Ele usa bêbado, Ele usa o mendigo, Ele usa quem Ele quiser, e essa pessoa usa droga. E Deus usa quem usa droga? Fala a verdade, usa. Por quê? Porque às vezes nós nos calamos e Deus levanta. Irmão, e é todas as vezes, desde quando eu estava em São Paulo, a pessoa me liga, minha esposa é testemunha disso, olha, prepara. Quando antes de vir ele falou, olha, Deus levou a sua mãe, Deus recolheu o jardim, mas Deus manda te dizer o seguinte, prepara o teu coração, porque vou eu levar o seu pai também. Irmão do céu. Eu falei, não, agora ele está bêbado, não é possível. Ele está maluco. De repente, passa-se os dias, e Deus recolhe meu pai. Passou-se os dias, ele me liga de novo. E eu só atendo quando Deus fala, atende. É um mistério de Deus. Eu atendi, prepara porque vou eu tirar você daí. Deus me tirou e me colocou aqui. Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Então Deus é poderoso para fazer. Porque se nós pararmos, Deus levanta outro. Pega no braço do seu irmão e diga, abençoado. Se você parar, Deus levanta outro. E aí pega no braço dele e diga, não pare. E Deus manda dizer, abre a boca, profeta. Porque a gente tem dúvida, às vezes a gente quer se calar, às vezes a gente tem medo. Sabe por que nós temos angústia na alma? Porque às vezes nós duvidamos de que Deus quer nos usar. Nós duvidamos do Deus que nos usa. E aí nós queremos nos calar. Mas nesta noite Deus manda dizer que abre a boca, porque se você não clamar, eu vou levantar outro. É assim que funciona. E Deus estava já falando que ia sair, Deus falou que ia levar eles. Tinha uma terra que manava leite e mel, mas o povo estava murmurando. Mas o Senhor nos trouxe aqui para nós morrer. Olha que ingratidão. Eles eram, diga comigo, eles eram escravos. E agora eles estavam livres. Meu Deus, o que é melhor, ser escravo ou ser livre? Não é verdade? Mas começaram a lembrar. Eu tive um irmão que pertenceu à igreja que meu pai dirigia em São Paulo, e Deus tirou ele da cadeia. Deus fez uma grande obra na vida dele, trouxe ele para a igreja. Aí ele falava assim para mim, sabe o que eu tenho saudade? Eu falei, fala, da comida do presídio. Eu falei, não, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Por quê?
Porque tem gente que tem saudade de quando era escravo. Quando nós somos escravos no mundo, não estou falando de cadeia, sabe como nós somos tratados? De cavalo. Porque é assim que o mundo chama. Você não é ninguém, você não é nada, mas quando o Senhor te chama para a graça dEle, você é príncipe, homem e mulher de Deus, homens honrados e mulheres honradas por Deus. E aí nós não podemos, eu lembro, quando eu era do mundo, parece que não tinha prova. Irmão, abre a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 119, o verso 71. Abre a sua Bíblia aí. Por favor. Salmos de número 119 e o verso 71. Quem achou, diga amém. Fala ainda não, vamos esperar. Olha que gostoso, o barulho das folhas. Salmo 119 e o verso 71. Vamos ler junto? Aqui está outra versão, mas pode ser essa mesma. O que está dizendo aqui? 1, 2, 3. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus... Não é eu, é a Bíblia. Foi bom, ou tem outras traduções que falam, foi bom ter sido afligido. Ou foi bom ter sido provado. Para quê? Para aprender-se os seus estatutos. Para aprender Irmão, a melhor fase nossa espiritual, eu não sei você, mas a minha que eu já passei, foi quando eu era provado. Eu não estou falando saudade do mundo e nem ser saudade de escravo. Eu estou falando de lembrar quando nós somos provados. Quando nós somos provados, nós buscamos mais a Deus, sim ou não? Sim. Quando nós estamos provados, nós fazemos todo tipo de campanha, fazemos todo tipo de promessa. Senhor, se o Senhor me tirar, eu faço isso. Senhor, se o Senhor me fizer, me arrancar desse leito de morte, eu faço isso. Senhor, se o Senhor abrir a porta, eu vou fazer isso. Senhor, se o Senhor me abrir a porta, o primeiro salário, eu vou abençoar a tua igreja. Tem doido para tudo. Senhor, se o Senhor fazer isso, Senhor, eu estou aqui preso, eu não sei aonde você está me assistindo, talvez esteja preso também. Se o Senhor me libertar daqui, eu vou te servir. Deus ouve a nossa oração, por isso, cuidado quando você orar no dia da sua prova ou no dia da sua aflição, porque Deus do céu, Ele está ouvindo. E depois, quando nós passarmos pelo período da prova, o Senhor, Ele traz à memória para nós aquilo que nós falamos quando estava sendo provado. O Senhor, Ele nos lembra da provação. E o Senhor hoje faz nós lembrarmos, quando nós estávamos lá no leito de enfermidade, quando nós estávamos passando necessidade, mas passando fome não, mas passando privações, obrigado. Privações. O que é privações? Eu olho e não posso comprar, eu tenho desejo de comer, eu não posso comer. Quem já não passou por isso? Mas hoje estamos na bênção, e quando nós estivermos na bênção, agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus, hoje eu não tenho, mas Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu estou sendo provado, estou sendo afligido, eu estou sendo provado, eu estou restrito de comer algumas coisas, porque eu não posso, porque quando nós estamos na prova, nós não podemos ir lá no shopping, olhar e falar, eu quero, traga, passa o cartão, paga, faz o que você quiser. Quando nós estamos na aprovação, a gente olha e fala, eu queria, mas não posso. Quem já ouviu falar no frango, que o frango assado é televisor do cachorro? Ele fica lá, o cachorrinho, coitadinho. Tem uns que dá, né? Mas tem uns que estão na prova e falam, eu não vou dar, senão vai fazer falta para mim, cachorrinho, fica aí. Aí o cachorrinho fica olhando, tem crentes provados assim.
Você vai no lugar, você olha a casa, você olha o carro, você olha alguma coisa que você precisa comprar ou deseja ter, e você fala, hoje eu não posso, mas Senhor, eu tenho certeza que quando o Senhor fizer, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, e eu vou dar o culto de ação de graça, porque o Senhor me deu. Então, Deus está lembrando alguém hoje aqui. Quando você estava no período da escassez, você fez prova. Quando você esteve no momento da tribulação, você fez prova. Mas hoje você está na bênção e você deita gostoso e Deus só fica lá. E aí? Não vai pagar não? E aí, não vai? Como é que vai ser? Como é que você falou que ia trabalhar para mim, agora está aí, como é que vai ser? Foi bom ter me afligido, para que eu aprendesse a confiar mais em Deus. O povo estava cativo há 430 anos, mas sai fora e começa a lembrar. Olha o que eles lembram: dos pepinos, dos melões, do alho, da cebola. Oh, coisa maravilhosa, hein? O tempero bem suado, hein? Eu acho que não tinha carne lá, Sandra. Porque eles não falavam com saudade da carne? Eles só falavam, estou com saudade disso. Então era um povo vegetariano. Ô glória! Porque, irmãos, nós temos que lembrar, e hoje Deus está trazendo à memória aquilo que você, lá no seu momento da sua dificuldade, que eu não sei quem é, mas passou dizendo, eu quando sair daqui, eu vou fazer isso para Deus, eu quero ganhar almas para Deus, eu quero evangelizar, não importa se a igreja vai, se o pastor vai, se o presbítero vai, se o diácono vai, eu vou, porque eu sei de onde Deus está me tirando. Isso é convicção, saber de quem nós estamos servindo, irmãos. Eu lembro, minha mãe fumava, e eu lembro que ela e meu pai chegavam do culto, que não eram crentes ainda direito, ia na igreja e fumava. E de repente era aquele fumaceiro quando chegava em casa e falando do culto, amor, que bênção. O culto foi bênção, amor, foi fogo. E para nós, normal, criança. E aí, amor, faz um cafezinho, e pitava outro cigarro. E falava, o culto foi abençoado, mas havia uma promessa. Qual era a promessa? Vou eu libertar. Porque a minha mãe queria ser liberta do cigarro. O meu pai também. O Senhor, Ele não escolhe o dia e nem a hora. Quando Ele resolve libertar, Ele liberta. Num culto à tarde, minha mãe entra. Quando ela entra, o pastor que estava cantando, Oséias de Paula, eu não sei se todos lembram, porque é do meu tempo, não é de vocês. O Oséias de Paula estava cantando lá na igreja da quadra, Cláudio. Minha prima Cláudia está aqui, graças a Deus. E aí ele começa a cantar, e ele diz assim, olha, ele para o louvor e diz assim, Deus manda dizer que tem uma irmã aqui que está sendo liberta do vício hoje. Irmãos, para a glória de Deus, quando Deus faz, Ele faz imediato. Minha mãe voltou para casa e meu pai, amor, faz um cafezinho, porque toda vez que fazia o café era para pitar. Aí ele falou, tá bom, vou fazer. Acendeu um para ele e acendeu um para ela. Vou apertar. Não vou acender agora. Fuma? Não, não vou. Por quê? Porque hoje o Senhor visitou eu. E o Senhor me libertou. O Senhor é poderoso para libertar. Quando há desejo no coração, Deus é poderoso para libertar. O povo tinha uma promessa. Vou eu libertar. E quando liberta, irmão, aí tem saudade. Deus libertou a minha mãe, passou-se alguns dias, Deus libertou o meu pai do vício do cigarro e da cachaça, e graças a Deus, o Senhor fez a obra por completo. Sabe qual é o maior problema, irmão? Tem pessoas que gostam de ter o pecado de estimação. Aí ele abraça o pecadinho e fala, esse não, Senhor, esse é meu. E qual é o pecado? Eu não sei, é você que sabe. Tanto é que a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso examinar, eu sei de mim.
Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu pensei essa semana, eu sei as minhas atitudes, de mim eu sei. Agora de vocês, é só Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, se você deseja no seu coração algum tipo de libertação, nesta noite Deus vai te libertar. Se você deseja algum tipo de libertação, o Senhor está te dizendo, eu vou te libertar com a mão forte, porque o Senhor ainda liberta. É o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que liberta do vício. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Deus da época do Egito e continua sendo o nosso Deus hoje. Ele é o nosso Deus maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o nosso Deus. Eu não consigo. Se você não se esforçar e não entregar, fala, Senhor, está aqui, Senhor, me liberta. Agora, Senhor, me liberta, mas deixa mais um pouquinho. Como é que Deus vai trabalhar? Aí Deus fala, bom, nessa vontade chama livre-arbítrio. É você que vai ter que fazer, porque a minha libertação está aí. Deus chama o povo para fora, começa a murmurar, aí de repente o Senhor pega e fala, Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos caminhar com o povo? Porque o caminho até Canaã era curto. Mas o Senhor chama o povo para um particular. Porque Deus precisava manifestar a glória dele, não só para Faraó, mas para os filhos dele também. Porque o povo começaram a murmurar, nós vamos morrer de fome. Aí Deus diz lá no livro de... Eu não posso atender agora. Lá no livro de Números, que o Senhor, Ele mandou chuvas do céu, Ele mandou cordoniza, Ele mandou alimento, Ele mandou carne, e a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz, lá em Números, eu não estou lembrado agora, mas quem lembrar, depois eu posso falar, lá em Números está falando assim, olha, eu vou fazer que esse povo coma carne até que saia pelo nariz. Você acha que Deus é terrível ou não é? Já que vocês querem carne, já que vocês querem comer, já que vocês precisam de comida, é isso que eu vou fazer. É nessa expressão mesmo. Vocês vão comer até que saia pelo nariz, porque vocês estão murmurando. Tem gente... está aqui já? Olha que bênção. Essa mídia é uma bênção. Olha, levanta a mão para a mídia, irmãos. Amém. Mais um mês inteiro, até que sai... mas tem um versículo antes, não tem? Aí vocês me quebram, né? Vamos ler o contexto. Vocês não comeram carne vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas o mês inteiro, até que saia a carne pelo... De quem? Não é meu não, é do povo do Egito. E vocês têm o nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo, por que saímos do Egito? Fala a verdade, irmão, o povo não é ingrato? Sim ou não? Como mãe, o que vocês fariam? Como pai, um croquinho na cabeça. Irmãos, o povo, é Deus que está falando aqui, não sou eu, é Deus que está falando, olha, vocês não vão comer um mês, vocês não vão comer 2, vocês vão comer o mês inteiro. Vocês não vão comer por dia, vocês vão comer o mês inteiro, até que saia pelo nariz de vocês. Por quê? Porque vocês começaram a murmurar. Irmão, uma coisa que Deus não se agrada é a murmuração. Lembra de quem era você e de como você está hoje? Lembra de onde você andou no vale da sombra e da morte e Deus te livrou? Lembra de quantas vezes você chorou na beira da tua cama dizendo, Senhor, pelo menos o arroz de amanhã, e hoje não falta arroz na tua mesa. Hoje não falta saúde para você. Hoje você abre o seu guarda-roupa, você pode escolher. Você abre a sapateira, quem tem sapateira pode escolher. E ainda tem mulheres que acham pouco. Deus está me revelando aqui.
Porque fica em dúvida, sim ou não, mulheres? Eu gostaria de ter essa cor eu não tenho, qual? O rosa chiclete. Aí ela quer comprar ela tem o rosa, mas ela quer o chiclete. Aí ela vai lá e compra o rosa chiclete. Ah, mas agora é assim ou não é, irmãs? Olha, graças a Deus, vocês são uma bênção. Períodos de dificuldades, todos nós passamos. Período de angústia, todos nós passamos. Eu tenho uma amiga da minha infância, e eu até peço para os irmãos, ore pela Miriam. Graças a Deus ela não vê a live aqui, porque ela está em outro lugar. E semana retrasada, eu recebi uma mensagem de que a Miriam tentou suicídio. A Miriam tem 46 anos, foi profeta da casa de Deus, mulher de Deus, mas não suportou a prova. A Miriam, hoje ela me ligou, porque graças a Deus, ela passou pela UTI, Deus livrou ela, e ela me ligou, ela fala bem baixinho, porque machucou todas as cordas vocais dela, e ela falou, Lu, me ajuda em oração, o que eu fiz eu sei, estava errado, mas quando eu vi, eu já tinha feito. Aí eu falei, Deus está te dando uma nova chance, Deus está te dando uma nova oportunidade, Deus está visitando a sua casa. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar um negócio para os irmãos. Sabe do que ela se queixa? De que ninguém mais foi visitar ela. E a igreja é 4 casas para frente dela. Ela falou, os irmãos me abandonaram. Irmãos, eu começo porque eu me ponho no lugar, irmãos, de verdade. Eu me ponho no lugar da pessoa. E eu senti aquela angústia. Eu falei, mas como assim? Me abandonaram. Por isso, eu digo para vocês, não abandone o seu irmão. Não abandone o seu irmão. Não abandone quem já teve um dia aqui, a não ser que ele não queira, amém. E aí ela foi vindo as provações, vindo as angústias, e de repente ela preparou lá, ela falou que colocou um suco de laranja, colocou lá um monte de chumbinho e ó para dentro. Só que quando ela colocou, ela já correu para fora, porque ela sabe que ela ia morrer. Ainda, eu falei para ela, graças a Deus você pensou nisso, foi para fora, e aí ela desmaiou lá, e aí foram ver o que ela tinha feito. Se não fosse isso, ela estava morta dentro de casa. Deus trouxe ela para a vida novamente, porque os médicos desenganaram. E eu falei, agradeça a Deus, se puder, fique de joelho, porque a sua vida estava na mão de Satanás, mas hoje Deus trouxe de novo você para a vida. Então, pega esta oportunidade e viva com Deus. Porque, irmãos, todos nós passamos aflições, até quem está na igreja. Por isso é bom mandar uma mensagem, ligar, sumiu. Não precisa todo dia, claro que não. Não vou lá, todo dia estou passando aqui. Não, mas sentiu falta, manda uma mensagem, manda uma ligação, manda um e-mail, manda lá no Instagram, no Facebook. Se não, passa na porta da casa, vê se está tudo bem. Se você bater palma uma vez, está bom. Se não bater, olhou, mas volte lá, não abandone o seu irmão, porque, irmãos, tem pessoas que não conseguem, são afligidas, ela tem aflição na alma, não é que falta Deus, mas ela não consegue caminhar. Aí você pode dizer, mas é fraca. Não é fraca, porque quem já passou por momentos de com depressão, ansiedade e alguma síndrome, sabe que não é fácil. E se não tiver alguém para orar, se não tiver alguém para cuidar, se não tiver alguém pelo menos para dar uma palavra, é difícil. E nós às vezes somos, sabe o quê? Nós olhamos só para nós. Está tudo bem, eu estou bem, minha família está bem. Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só os irmãos da intercessão, da visita, não. Você pode ser boca de Deus para a vida de pessoas. Você pode ser bênção na vida de pessoas. Eu falei para ela assim, eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, mas eu já passei por isso. Às vezes à noite parece que
nunca vai chegar o dia. Tem vezes que o dia parece que nunca vai chegar à noite, porque você quer que chegue à noite para dormir logo. Ou você quer que a noite chegue para você ficar dormindo a noite toda, e se possível o dia. Mas o Senhor hoje é o Deus que liberta do vício, é o Deus que liberta da depressão, da ansiedade. Ele é o Deus que trabalha dentro do nosso sentimento, porque Ele é Deus. Não podemos limitar a mão de Deus. Deus, Ele trabalha, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele vai cuidando de você. Ele vai cuidando do seu irmão, é sobre ele, não é sobre o irmão, não é sobre a esposa, porque às vezes a esposa não pode ser que talvez não entenda. Mas Deus entende. Quantas vezes eu dizia, eu queria acenar, eu dizia porque eu não estava bem. E aí eu acenava dizendo, olha, eu não estou bem. Aí sabe o que falavam para mim? Na igreja. Não aqui, lá em São Paulo. E essa é a expressão de verdade, é em São Paulo. Achava que estava tudo bem. E na verdade, eu estava dentro da igreja. E lá dentro da igreja eu não via a hora de sair correndo. Quantas vezes eu estava na igreja, o pastor olhava para mim e falava, Luciano, hoje você vai pregar. Porque a Assembleia de Deus não tem esse negócio, o pastor manda mensagem, fala, se prepara que você vai pregar. Lá eles olham e falam, você vai pregar hoje. Quantas vezes ele olhava para mim, no domingo, igreja cheia, ele falava, você vai pregar hoje. E a minha vontade, não tinha só vontade. Quantas vezes eu fiz isso? Eu saía do púlpito, porque na Assembleia a gente senta no púlpito. Quantas vezes eu saía do púlpito, eu falava, pastor, eu não vou pregar. Porque o coração ficava a mil. Vinha o nó na garganta. Vinha aquela falta de ar. E o hospital era a rua seguinte. O que eu fazia? Irmãos, graças a Deus minha esposa está aqui. E o meu amigo japonês Wilson, que já veio aqui, esteve comigo nesse momento. Ele falava, eu falava, eu vou sair daqui. Eu saía da igreja e ia para o hospital. Chegava no hospital, cadê a ansiedade? Parava. Porque todas as vezes que eu me sentia afligido ou provado, me disparava a ansiedade. Me disparava o medo. Não medo de pregar, porque eu pregava, não prego bem, mas eu sempre preguei. Desde a minha adolescência, sempre estive na igreja pregando. E eu falava, Senhor, mas eu não estou conseguindo. Aí eu falei, os irmãos vão olhar para mim e vão dizer que estou em pecado. E quantas vezes os irmãos olhavam para mim? O que está acontecendo? Quantas vezes eu saía da igreja, ia para a farmácia, aferia a pressão. Quantas vezes eu ia para o hospital. Mas eu venci. Por isso eu digo para você aqui na igreja, que está em casa, eu sei do que eu estou falando. Quando o Senhor começou a me trazer a minha lembrança, tudo que eu passei, eu cheguei na igreja um dia e comecei a pregar e comecei a falar. E aí eu falei, tem irmãos aqui dentro que sofrem de ansiedade, mas era uma igreja que não podia falar que tinha ansiedade, uma igreja que não podia falar que eu estava com depressão, porque depressão era pecado. E a gente, como é que vai lidar? Porque eu, obreiro, como é que eu ia falar para o meu pastor? Pastor, estou com depressão. Mas o Senhor Deus do céu, Ele continua no trono, cuidando de nós. Os seus momentos, as suas noites vai passar, e você vai cantar o hino da vitória. O Senhor vai tirar dessa escravidão, dessa angústia que você tem passado, e o Senhor vai fazer o sol da justiça raiar sobre a tua vida. Você vai ver a boa mão do Senhor ainda sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida de quem você ora, você vai contemplar. Mas quando? No tempo de Deus. Mas passe pela prova. E eu dizia, irmão, depois de passar o processo, eu falei, irmãos, tem pessoas aqui que está depressivo dentro da igreja. E eu chamava para orar.
Quando eu chamava para orar para minha surpresa e para a surpresa do meu pastor que hoje está na glória, depois ele falava: Luciano, agora eu sei que existem pessoas depressivas na igreja. Eu falava: pastor Jorge, claro que tem. Claro que tem. Aí as irmãs vinham: eu estou ansiosa, eu estou depressiva. As irmãs de oração: eu estou passando por momentos de, igual Elias, eu estou na caverna. Eu falei, pastor, mas o senhor não quer falar, não quer acreditar. Eu falei. E quantas pessoas no nosso meio passam por momentos disso? Filhos dentro do quarto, mães, pais dentro do quarto, porque a aflição é tanta, a angústia é tanta, que a gente prefere se isolar. Aí sabe para onde a gente vai? Aonde a gente mais gosta, na comida. E vamos lá no bacon com hambúrguer, uma delícia, e manda para dentro. E a gente olha aquela batata maravilhosa, manda para dentro. E a gente está se matando aos poucos. Mas hoje, eu não preparei isso que eu estou falando, porque isso está vindo do céu. Mas hoje, em nome de Jesus, a libertação chegou na tua vida. A libertação chegou na tua casa, a libertação chegou na vida dos teus filhos, do teu marido. Quanto tempo você está orando? O povo estava 430 anos, mas o Senhor falou que ia tirar e tirou. Agindo Deus, quem impedirá? Deus, Ele nos prova para que nós possamos provar dEle o quanto Ele é bom. Então, quando você olhar para a tua vida, quando você olhar e, meu Deus, olhar e dizer: que prova de trabalho, que prova, que droga de não sei o que lá, por que que eu estou aqui, é um sofrimento. Meu Deus, você estava desempregado, Deus abriu a porta. Vai, e Deus, eu acho que Deus fica cafuso, igual dizia Mussum, cafuso. Por quê? Estava desempregado, agora eu abri a porta, agora eu coloquei num lugar que vai poder melhorar a vida, porque a vida não melhora de um dia para a noite. Sim ou não, irmãos? Não melhora do dia para a noite, são as etapas da vida. Mas quando você passar por essas etapas, você olha para trás e agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Não faça Deus abrir os céus e colocar e descer carne para você comer até que você saia pelo nosso nariz. Prove do Senhor o quanto Ele é bom. Prove do Senhor o quanto Ele cuida de você, da tua casa, o quanto Ele cuida da tua família. Eu recebo, irmãos, todos os dias, ligações. Luciano, ora por mim, eu não estou bem. Luciano, ora por mim, eu não estou bem. O que foi assim? A Miriam passou por essa depressão que quase arruinou com a vida dela. Vó, já, netos, ia acabar com a vida dela. Crentes que estão dentro da igreja. Às vezes, nós não procuramos ajuda e nós se recolhemos. Irmãos, acene, não tenha medo. Nós estamos aqui não é para julgar, nós estamos aqui é para abençoar. Nós estamos aqui para dizer para você: pega na minha mão, eu vou te ajudar a segurar nas tuas mãos para você ir até Deus. Porque tem momentos assim que a oração parece que não passa do teto. Tem momentos que parece que a oração Deus nem ouviu, mas Deus ainda continua no trono. Tem uns que comem, tem uns que trabalham demais, tem uns que vai para outras áreas, mas o Senhor, Ele hoje, Ele trabalha no seu silêncio. Deus não precisa da nossa ajuda, mas Deus precisa que você abra a boca, faça igual aquele homem na beira do caminho que estava cego e ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor parou, ouviu e curou ele. Que nesta noite você recebe a cura de Deus e veja o quanto Deus tem sido bom para a tua vida.